Lucas, conta para nós aí, o que é esse tal de contrato de commodities agrícolas, para a gente usar isso na Bolsa? Certo. Então, eles são ferramentas, né? Em primeiro lugar, eles são ferramentas que podem nos ajudar a fazer algumas coisas, certo? Então, e existem várias dessas ferramentas. Existem os contratos futuros, existem os contratos de opções, existem os contratos de NDF, de swaps, mas os mais utilizados realmente são os contratos futuros e de opções. E todos esses contratos que você citou é utilizado para commodities agrícolas. Sim, é possível usar todos eles para as commodities agrícolas. E os dois mais usuais? São os contratos futuros e os contratos de opções. Entendi. E quando você disse que isso é uma ferramenta, né? O que é exatamente ser uma ferramenta para operar commodities na Bolsa? Beleza. Então, a gente pode ter alguns objetivos diferentes para utilizar essas ferramentas, né? As ferramentas, assim como talvez uma chave de fenda, né? Um alicate, né? São ferramentas que nos ajudam a fazer alguma coisa, certo? Então, que nos possibilitam de fazer alguma coisa. Então, pensa, sei lá, um alicate, ele vai te possibilitar você, às vezes, fazer algum trabalho que você não faria com a sua própria mão, né? Por não ter força suficiente, etc. As ferramentas da Bolsa, né? Os contratos de commodities, também são da mesma forma. Eles nos possibilitam fazer algumas coisas. Que coisas são essas? São duas principais coisas, né? Em primeiro lugar, nos proteger ou, se não, nos expor a um certo risco para buscar um retorno, né? Para buscar um retorno financeiro. Então, na questão da proteção, você utiliza a ferramenta para sair de um risco, né? Você transfere esse risco para alguém que está negociando com você. Então, vamos dar um exemplo prático, certo? Vamos supor que eu seja um produtor rural e eu estou produzindo milho. Então, vai ter, em algum certo ponto no futuro, quando eu tiver essa produção desse milho, eu vou precisar vender esse milho, né? Esse é o meu objetivo, é produzir, e aí lá na frente eu vou vender. Certo. Então, eu tenho um risco inerente à minha atividade, que é caso o preço do milho caia, né? Por quê? Porque vai chegar lá na frente, a hora que eu for vender o milho, se o preço tiver caído, eu vou vender ele mais barato, vou receber menos por isso. Esse é o meu risco como um produtor. Certo. E aí eu posso utilizar os contratos na Bolsa, tanto o contrato futuro, de opções, para que eu ganhe caso o preço do milho caia. Um milho físico. Milho físico. Certo. Eu vou lá na Bolsa, eu faço uma operação com esses contratos que eles vão me fazer ganhar dinheiro caso o milho caia. Isso porque, como a gente falou, se eu tenho milho físico apenas, se o preço cair, eu vou vender ele mais barato, né? Eu vou perder dinheiro com isso, com a queda do milho. Mas aí eu faço uma operação lá na Bolsa que ela me dá ganho caso o preço do milho caia. E aí eu compenso parte dessa perda, né, do físico. E por que isso é possível? Né? Porque os contratos da Bolsa, eles são linkados, eles seguem os preços do mercado físico. Então eles estão andando juntos. Né? Então o que determina o preço da commodity na Bolsa é o mercado físico. Sim. Então, ou seja, se o preço no mercado físico cai ou sobe, a Bolsa acompanha isso. E isso porque existe a liquidação desses contratos, né? Todo contrato ele tem um vencimento, né? Por exemplo, se a gente pegar um contrato futuro de milho, que o código dele é CCM, né? Lá na Bolsa, se você quiser olhar a cotação, você digita lá CCM, né? Esse é o contrato de milho, e aí você precisa digitar também o vencimento dele e o ano que ele vence. Então, por exemplo, se a gente quiser olhar o contrato futuro de milho que vence em setembro de 2021, a gente coloca CCMU, né, a letra U, que é a letra referente ao vencimento de setembro, e 21, né, 21. Então, CCMU 21. Tá. Esse é o